Prezado professor, tutor e colegas, sou Albertina Vieira e o meu trabalho é sobre o humanismo. Neste trabalho, detalharei suas principais características, seus principais pensadores e a avaliação dessa corrente no conteúdo escolhido do ensino médio. Bom, o humanismo foi um movimento intelectual iniciado na Itália no século XV, com o Renascimento e difundido pela Europa. O humanismo ele passou a valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. O humanismo ele veio para romper com a forte influência da Igreja e do pensamento religioso da Idade Média, aonde eles deixaram de reconhecer o teocentrismo, ou seja, Deus como sendo o centro de tudo, para ceder lugar ao antropocentrismo, aonde o homem passou a ser o centro de interesse. Nesse período, as emoções humanas elas começaram a ser mais valorizadas pelos artistas. Uma das emoções que podemos citar é a generosidade, a compaixão e a preocupação, onde eles mostram sua presença nas pinturas, na arquitetura e na arte. O pensamento humanista ele veio justamente para realizar um afastamento dos dogmas e ditames da Igreja, já que eles deixaram de acreditar no teocentrismo e passaram a acreditar no antropocentrismo. Passou também a valorizar os debates e opiniões divergentes, bem como a valorização do racionalismo, capacidade de pensar, e do método científico, o que proporcionou grandes progressos nos ramos como a física, a matemática, a engenharia e medicina. No início, o humanismo voltava-se mais para a literatura. Posteriormente, passou a influenciar a arte, a arquitetura e a pintura. Também passou a estimular o progresso do conhecimento matemático, o que favoreceu a astronomia, Já que a astronomia era influenciada da matemática, isso acabou contribuindo para a revolucionária teoria do heliocentrismo, onde o Sol é o centro do universo, de Nicolau Copérnico. Daí Nicolau Copérnico veio justamente para contestar a teoria de Ptolomeu, que é a teoria do geocentrismo, onde Terra é o centro do universo. Da matemática, da arte e da literatura, o humanismo também veio contribuir para a física, que naquela época estava submetida aos conceitos de Aristóteles. Veio Leonardo da Vinci e formalizou o conhecimento das problemas, da força, balística e dinâmica dos fluidos. Esses conhecimentos acabaram enriquecendo o corpo científico, em que se destacaram Galileu e Descartes. Bom, dos principais humanistas, mas o que seria humanista, antes de falar quais eram os principais humanistas? Os humanistas eram os estudiosos da cultura antiga, que se dedicavam sobretudo aos estudos dos textos da antiguidade clássica greco-romana. Dentre os humanistas, os que merecem destaque são Petrarca, Dante e Boccaccio. Todos eles foram influenciados por características do período. Além deles, posso também destacar o teólogo holandês Erasmo de Roterdã, o escritor inglês e o escritor francês Michel. Tá bom, e daí? Qual a importância do humanismo para a ciência? Durante toda a Idade Média, vigorou uma religiosidade que impediu o desenvolvimento da ciência. O humanismo ele veio para mudar esse panorama, pois aí na valorização do ser humano em vez de Deus. Ou seja, deixou o teocentrismo e passou a acreditar no antropocentrismo. Com o humanismo, as pessoas começaram a buscar explicações para os fenômenos da realidade em vez de atribuí-los à vontade de Deus. Essa foi a grande contribuição do humanismo para a ciência. A realidade, explicar a realidade,
nos fenômenos em vez de explicar por meio da vontade de Deus. Essa foi a grande contribuição do humanismo nas ciências. Em relação ao conteúdo do ensino médio, que para mim sofreu grandes contribuições do humanismo, foi a evolução humana, mesmo sendo um assunto que gera grande discussão atualmente. Não que seja a favor ou contra, mas como citei anteriormente, justamente para romper, não que totalmente com a igreja, mas passou a fazer com que as pessoas não passem a pensar apenas na religião e nas escrituras sagradas, mas ver o mundo com outros olhos e explicar os fenômenos utilizando as ciências. Bom, o criacionismo e o evolucionismo, eles são duas propostas bem diferentes, bem contraditórias, né? A primeira diz que Deus criou todas as coisas, inclusive, né, afirma que o homem foi resultado de uma longa evolução iniciada há cerca de 5 milhões de anos atrás. Não podemos dizer qual é a certa, já que para os religiosos a criação foi criada de fato por um ser maior que planejou todas as coisas. Já os evolucionistas não encontram evidências científicas suficientes para afirmar que o universo sempre foi assim, mas eles encontram evidências científicas para mostrar que as coisas elas foram evoluindo, né? Os animais foram evoluindo, as plantas foram evoluindo, tudo. Claro que esse conteúdo, quando trabalhado na sala de aula, né, ela gera grandes discussões. Mas cabe ao professor mediar o conteúdo sem afirmar qual é a mais aceita ou a que está certa, ou a que está mais certa, já que todos têm direito de falar o que pensa e de aceitar as opiniões divergentes, mesmo que discordem. Claro que isso é uma principal característica do humanismo, a valorização do debate e as opiniões divergentes. Bom, minha gente, esse foi o meu assunto, espero que tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima.